Olá, amigos do Sociedade em Foco, sejam bem-vindos a 2011. Estamos retomando aí nossas atividades. Só que enquanto o pessoal ainda está em férias, o pessoal aqui da TV também se preparando para as novidades de 2011 e nós do Sociedade em Foco montando aí todas as novidades que queremos trazer para vocês, a gente vai então rever algumas das entrevistas de 2010. Entrevistas que tiveram grande audiência no nosso site ou entrevistas que foram bastante comentadas pelos e-mails que recebemos, enfim, sempre teve coisa muito interessante acontecendo aqui no Sociedade em Foco em 2010 para vocês. Nós vamos começar com a entrevista do professor Aldecino Oliveira, que falou sobre saúde masculina, uma coisa que normalmente é deixada de lado e esquecida. Fica todo mundo tão preocupado com a saúde das crianças ou saúde da mulher e os homens aí esquecem que também tem que se cuidar. A gente vai falar sobre um tema muito importante, Aldecino, que muitas vezes é deixado de lado, né? Que é a questão da saúde do homem. A gente está tão preocupado hoje com a saúde da mulher, todos esses problemas. Obviamente que as mulheres têm muito mais problemas do que a gente, mas muitas vezes a gente fica tanto olhando para um lado e esquece do outro. Então é bom ter equilíbrio entre as partes. Então vamos lá. Carlos, é um problema, porque, vamos dizer assim, nós temos saúde da criança. O Ministério da Saúde trata bem com essa questão de saúde da criança, saúde do idoso, saúde indígena, saúde animal, saúde da mulher, né? Então, há uma prioridade de se trabalhar esses sentidos. Agora, a saúde do homem é interessante porque o ano passado, 2009, é que pela primeira vez se falou em saúde do homem. O Ministério da Saúde está preocupado porque não existe uma política voltada para esse tipo de cuidado. É como se o homem ele não adoecesse, né? Isso são alguns fatores antropológicos, até porque a gente sabe que, por exemplo, nós somos criados para sermos fortes, né? Então nós somos fortes, nós não podemos fraquejar, né? Nós temos que estarmos sempre nos canteiros de obras, nas frentes de batalhas, né? O enfrentamento da violência é feito pelos homens, a maioria é feito pelos homens. É claro que nós temos um efetivo de policiais militares femininos, mas e também civis, mas a maioria é feita pelos homens. Os canteiros de obras hoje, né, são os homens que estão nos andaimes. Quando acontece grande desastre, a maioria das pessoas que morrem são homens. Então são dados que chamou a atenção do Ministério da Saúde. Por exemplo, a cada 5 pessoas que morrem, dos 18, dos 20 aos 30 anos, 4 são homens, né? A idade da mulher, a mulher vai chegar a 72 anos, o homem vai morrer aos 65. Né? Ou ela vai chegar, ou seja, ela está morrendo 7 anos, cerca de 7 anos e meio depois do homem. Então isso nos leva a dizer também que o número de viúvas cresce a cada dia, né? Por quê? Porque o homem ele não está buscando os cuidados. Uma, porque a política voltada para a questão da saúde do homem, ela não está firmada. Então, o movimento que foi feito a partir do ano passado para esse ano é um embrião que a gente espere que vingue, né? E que traga para o nosso meio, né, informações e condições para que o homem ele possa procurar, de fato, os cuidados de saúde. Essas estatísticas todas que a gente vê por aí de câncer de mama, câncer de colo do útero, não sei o quê, e depois você começa a ver as outras estatísticas que são tão grandes quanto, né? E você tem, por exemplo, a questão, o homem fuma muito, então tem muito mais câncer de pulmão, etc, etc, sem contar no problema todo também de câncer de próstata, que ainda é um bicho de 7 cabeças, né? O pessoal tem medo de mexer com isso, aquela coisa toda. E fora esse fator antropológico que você falou, né? Tipo, deixa para depois, porque isso a gente vai levando, toma um chazinho aqui, toma um remedinho por conta ali. Essa questão de automedicação no Brasil é muito crítica, né? Muito clara, e se você vê em todos os lugares. Então esses fatores todos vão juntando, na hora que você vê o bicho está maior do que devia, né? Olha, a gente tem certeza que o homem não faz saúde preventiva,
Então, esse é um dos grandes problemas. Esse fator da mulher estar há 7 anos, vivendo 7 anos e meio, 7,6, a gente coloca 7 anos e meio a mais que o homem, está relativo à questão da prevenção. As mulheres fazem prevenção pelo menos uma vez por ano, elas sexualmente ativas estão fazendo a prevenção do câncer de colo, de útero, pelo menos isso. E é muito mais fácil de detectar. Por exemplo, ela faz o toque da mama, ela sabe fazer, ou pelo menos o médico ensina como fazer isso. O homem não. O homem, quando ele vai descobrir que tem um câncer de mama, ele já está já é final, Até porque nós não vivemos nos apalpando, Até porque a gente nem sabe se tem uma glândula mamária, Então isso fica muito mais difícil de você detectar. Se você vê um companheiro se tocando, fazendo o toque da mama, para saber se aquela glândula que está mais entumecida, pode ser um câncer ou não, vai ficar ridículo, Então, nós temos muito medo do ridículo. Isso também é o que nos leva a não procurarmos a prevenção do câncer de colo, do câncer da próstata, Por exemplo, nós temos hoje aqui em Rio Branco um número muito pequeno de urologistas, ou poderia ser um andrologista, para tratar da saúde do homem. Esse andrologista, me falaram a respeito de um médico que está dedicado à questão andrológica, mas o número é muito pequeno ainda para a população masculina que nós temos aqui. Outra coisa é o fato de nós não sabermos como procurar, Tem um outro fator também, que é a questão do homem, do processo da representação de adoecimento para o homem. O que é adoecer para o homem? Adoecer para o homem é não estar numa condição de estar produzindo. Então, saúde reprodutiva, saúde produtiva, elas vão andar muito junto nesse sentido. Então, o que é adoecer para o homem? É estar sentindo dor. O que leva o homem a procurar um atendimento é a dor. Então, é aquela coisa, ele aprende pela dor, ele procura pela dor. A partir do momento em que ele procura esse atendimento de saúde e que o médico passa um remédio que passa a dor, no outro dia ele volta para o canteiro de obras, ele volta para o trabalho, ele enfaixa a perna que foi ferida, passou a dor, ele volta para o trabalho. Então, o que coloca o homem para fora do seu canteiro de obra, do seu trabalho, é a dor, A gente até se pergunta, quando a gente faz palestras em grupos de homens, a gente pergunta, por exemplo, o médico ele faz um receituário de um remédio que ele contém 2 cartelas de comprimido. A gente pergunta, vocês já terminaram as 2 cartelas? Não. Nunca termina, porque desinflamou, passou a dor, acabou. Outra coisa também que é interessante é que, principalmente as doenças, aquelas que a gente chama doenças de homem, Olha, a gente não pode numerar porque não existe uma pesquisa ainda em relação a isso, mas a gente poderia opinar em relação também. Por exemplo, acho que cerca de 70% das doenças dos homens elas chegam até a farmácia. E morre ali, Então, os donos de farmácia, que a maioria não são farmacêuticos, eles são especialistas em doenças masculinas. Você chega lá e pede um remédio, você dá um sintoma e pede o remédio, ele já chega com o remédio, já dali mesmo você volta. Então, eu sou especialista nisso, Tanto é que a gente tem uma grande amizade, se faz grande amizade com o dono de farmácia. E normalmente esses farmacêuticos não fazem vamos dizer, esse aconselhamento de procure um médico, vá mais além, busque um exame a mais, porque normalmente ele dá o remédio e ele para com o trabalho dele. Raros
raros são os farmacêuticos que você vê que indicam, falam, olha, esse tipo de sintoma pode ser esse tipo de doença, vá até um médico e se cuide melhor. Né? Olha, eu acho interessante, eu sou psicólogo, meu mestrado é em psicologia da saúde, uma das coisas que se discute muito são a questão das representações e etc. A gente sabe que é diferente o adoecimento do homem, é diferente o adoecimento da mulher, e essa questão de você fazer o homem chegar até o médico, ele chega apenas, como não existe a questão preventiva, ele chega apenas quando ele, como a gente já falou, quando ele está crônico, já está doente, etc. Por exemplo, um exemplo é a questão da prevenção do câncer de próstata, né, que a gente tem que prevenir a partir dos 35 anos. Prevenir, você começa a prevenir a partir em que a criança começa a comer. Essa prevenção tem que ser feita, né? Agora, vamos dizer, fazer os exames a partir de 35 anos, muito embora a gente já tenha jovens, mais em torno de 20, 25 anos, que isso é fatalidade, mas morrendo de câncer de próstata, né? Principalmente numa região como a nossa, em que as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aquelas que atingem as vias urinárias, né, e atingem a próstata, por consequência, ainda são, o número ainda é muito grande, muito embora a gente já não fale mais nisso em decorrência da questão da AIDS, né? Então vai fazendo aquele desgaste da próstata. A próstata, ele vamos dizer assim, com uma visão bem cartesiana, é uma peça que estraga. As pesquisas apontam hoje que nós não vamos chegar aos 100 anos sem um câncer de próstata, ou seja, todos os homens, né, que cheguem aos 100 anos vão ter um câncer de próstata, né? Mas tem como a gente prevenir, porque o câncer de próstata também ele pode chegar até ficar inativo, né? Ele está lá, mas ele não faz metástase, até cerca de 20 anos ele pode ficar lá. E a pessoa dizer, morreu, ele nunca morreu, morreu, mas sem um câncer. Não morreu sem um câncer, ele morreu sem ele estar ativo, sem ele haver complicado as coisas, né? Então é necessário que se faça, mas aí vem a outra questão, que é a questão da representação social em torno do toque. A conclusão é que a gente está chegando, principalmente com a conversa dos homens, é que eles têm mais medo do toque do que do câncer, né? E isso é preocupante. Mas isso vem de toda uma sociedade machista, igual você falou, que tem que estar à frente, que tem que lutar, que não pode dar nenhuma chance ao ridículo, como você fala, porque obviamente o exame do toque para câncer de próstata é uma coisa que passa por uma história de ridículo, tem piadinhas em torno disso, etc. e tal, e que hoje já está sendo meio que resolvido também com os novos exames que estão aparecendo. Quer dizer, a questão mesmo maior é a prevenção, né? Igual você falou, a gente não está querendo se prevenir, né? Pego como exemplo a nossa família mesmo. A nossa família, de repente, foi todo mundo fazer exame do coração porque teve 2 tios que morreram com infarto assim, fulminante, mas só fomos fazer os exames porque 2 morreram do dia para a noite. Senão a gente não ia fazer. Vai fazer exame para quê? Exatamente. Aí, por exemplo, aí não tem aquela questão da gente dizer, não, mas você tem que fazer os exames porque você tem caso de câncer de próstata na família. Não é. Todos vão ter câncer de próstata se não se cuidar. E aí você tem que fazer também a questão da alimentação, né? As questões preventivas. Por exemplo, uma pesquisa recente, ela aponta que se você comer pelo menos 2 castanhas, essa castanha do Brasil, que nós chamamos castanha do Brasil, castanha do Pará ou castanha do Acre, aqui tem a valer, se você comer 2 por dia, você tem uma chance de diminuir em torno de 22% a possibilidade de desenvolver o câncer. E é uma coisa muito simples, mas só não faz parte da cultura, né? Como não faz parte da cultura, a gente prefere tomar um remédio muito mais caro. Então, é uma questão cultural, né? Outra coisa, nós temos muito medo de chegarmos ao médico porque a gente tem medo de injeção. Homem, eu achei tão interessante, uma época dessa, uma moça que trabalha no laboratório, ela me apontava, né, acho que vendo eu amarelo, ela dizendo assim, olha, nessa cadeira aí, só homem desmaia. Nós temos medo de injeção. Então, nós só vamos procurar o
quando a gente está sentindo dor, e uma dor tem que ser maior do que uma benzetacil, né? E a gente se submete. E eu conversava com o médico umas 2 semanas atrás, e ele dizia, por isso é que a gente, quando vem assim, a gente já dá logo uma benzetacil, porque é um tratamento completo, né? A gente termina ali, porque se passar dor, ele não volta. Bom, só para a gente ir encerrando, que o nosso tempo está acabando, a importância realmente da prevenção e como que os homens que estão aí nos assistindo e que ficaram preocupados e interessados, o que deve fazer de imediato, Aldecino? Fazer de imediato é começar a se conscientizar de que nós somos falíveis, né? A partir do momento em que nós temos essa realidade, essa consciência de que nós somos falíveis e nós precisamos viver mais, né? Nós estamos indo para a terceira idade está sendo a melhor idade, porque é a maior idade que nós estamos atingindo. Então, nós temos condições hoje de fazermos uma prevenção para nós gozarmos muito mais o nosso processo de vida, a nossa velhice, que a gente não quer mais nem tocar em sentido de velhice, né? Nós temos mais condições hoje. Então, prevenir, procurar um médico a partir dos 40 anos para começar a fazer pelo menos o PSA. PSA, que é o antígeno prostático, que é feito através do sangue, né? Depois você pode também, o médico pode fazer isso já agregado a um ultrassom. Depois é que, se ele achar necessário, é que vai fazer o exame do toque. Mas o exame do toque é uma coisa simples, é uma coisa que, por exemplo, a mulher faz todos os meses. Por que nós não podemos fazer isso? Hoje a gente está trabalhando muito, eu estou levando isso, mas nas empresas, né? Vamos dizer assim, um trabalho que eu estou fazendo voluntário. Eu vou nas empresas quando eu sou chamada, né? E lá, quem quer me liga também, e eu vou lá e faço uma palestra, dou uma palestra bem dinâmica, onde a gente fala não só dessa questão da prevenção de algumas doenças, mas a gente fala também em relação à questão da saúde sexual masculina, né? Porque isso é uma coisa preocupante quando a gente vai atingindo uma certa idade, principalmente ali onde a gente chega na andropausa, né? Que seria a menopausa correspondente da mulher, né? E nós vamos perdendo alguns fatores, principalmente no que está relativo à questão da nossa reprodução, que, quer queira, quer não, está conjugada com a nossa produção, né? Então, para algumas empresas isso é interessante, porque é mais interessante você dar 2 dias para o homem ir ao médico e fazer os seus exames, do que você ter um trabalhador acamado 5, 6 dias, uma semana, ou pegar uma licença, etc., porque é prejuízo para a empresa. Então, a gente está partindo do princípio de levar essas informações dentro das empresas mesmo, né? Nós já fizemos algumas empresas parceiras aí, e agora a gente quer fazer principalmente dentro de órgãos de governo, etc. É uma questão voluntária, que não se cobra nada por isso, né? Para que a gente tenha uma condição de levar essas informações ao maior número possível de homens, tá? Então tá joia. Pessoal, gostou? Tá interessado? Pessoal que tem empresa, gostou da ideia de fazer esse trabalho dentro da sua empresa? Entre em contato com a gente, sociedadeinfoco@hotmail.com, que a gente coloca vocês diretamente em contato aqui com o Aldecino, que vai poder passar mais detalhes aí para quem está interessado. Você também quer saber algum detalhe a mais, quer entrar em contato com ele, é só escrever para a gente, que a gente coloca vocês diretamente em contato com o professor Aldecino, tá ok? Aldecino, obrigado e até a próxima. Até a próxima, então.